muita alegria que a gente está estudando sobre o arrebatamento. E hoje nós vamos começar a lição 5 e vamos terminar no próximo domingo a lição 5. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarmos em pé e fazermos uma oração, iniciando o nosso trabalho esta noite. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está com a revista física nas mãos, é exatamente na página 29. O texto áureo diz assim, está em Efésios capítulo 5, 25b até o 27, diz: como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Senhor meu Deus, nós estamos em Tua presença esta noite, e com alegria começamos todo este trabalho de ensino da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Que meu irmão, Senhor, que está em casa, não se distraia e que possa sim, ó Deus, acompanhar todo o estudo desta noite. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu Espírito. Ó Senhor, fala aos nossos corações esta noite, com tudo aquilo que Tu desejas falar. É o que nós te pedimos. Traz também em paz, ó Deus, aqueles que esta noite estarão conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que os amados irmãos estão acompanhando, obviamente, com muita cautela, muito estudo, muito cuidado, tudo aquilo que está sendo ministrado em todos estes encontros em que nós estamos juntos na casa do Senhor aprendendo sobre o arrebatamento. E eu quero começar a lição número 5, somente recordando com os irmãos, e aí os irmãos que estão com a revista podem abrir, por gentileza, na página de número 30. Página de número 30. Amém? Os irmãos que estão com a revista, abram na página 30. E nós já estudamos 3 grandes argumentos pelos quais cremos que não vamos passar pela grande tribulação. O primeiro argumento está aí na página 30. Quem não está com a revista, pode pegar o WhatsApp, tá bom? Você tem a lição completamente aberta e à sua disposição aí no WhatsApp, tá? Todos os grupos da igreja já receberam. Quem está com a revista, página 30. Por que nós não vamos passar pela grande tribulação? Primeiro argumento, página 30 aí embaixo, argumento 1. Porque no calendário divino, Deus já determinou que sua paciência terá limites e com plena justiça chegará o dia da ira do grande Deus. A grande tribulação é o grande dia da ira de Deus, e a Bíblia diz literalmente que Deus não nos destinou, a nós igreja, para a ira. Quem não pôde assistir esse estudo, ele está na playlist, ele está disponível, tá certo? Para todos os irmãos, inclusive é a lição de número 3. É a lição de número 3, lá na playlist você consegue
analisar esse ponto de forma maravilhosa. Segundo argumento que já estudamos e cremos, porque não vamos passar pela grande tribulação. Argumento 2, página 30, só recordando, a palavra de Deus deixa bem clara a diferença entre Israel e a igreja, nos fazendo crer que a ira de Deus destina-se especialmente ao retorno de Israel para os caminhos sagrados. E daí as 70 semanas de Daniel. O terceiro argumento que estudamos no nosso último encontro foi: se a igreja passar pela grande tribulação, um problema muito grande ocorrerá. Como é que fica a 70ª semana de Daniel? Nós que não participamos de nenhuma das semanas de Daniel, querem enfiar a gente na última semana. É doloroso, né? É muito doloroso. E o argumento que vamos estudar hoje, porque a lição número 5 trata 3 argumentos. Hoje nós vamos ver um argumento. E no domingo, o segundo argumento. E o terceiro da lição 5 será para a 4ª semana escatológica. Então veja que na página 31, você tem o argumento número 4. Na página 32, você tem o argumento número 5. E na página 33 e 34, você tem o argumento número 6. Hoje nós vamos tratar do argumento número 4. Vamos ler juntos? Argumento número 4. Lê comigo, meu amado irmão, mesmo estando com a máscara. Vamos ler juntos, página 31, argumento número 4. Juntos. A palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. E crer que Cristo permitirá sua noiva passar pela grande tribulação é chamá-lo de sadomasoquista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é um sadomasoquista? Eita, pastor, não sei. Nós colocamos aqui na revista, já imediatamente, o conceito de sadomasoquismo. Olha que interessante. Um sadomasoquista é aquele que tem prazer em fazer ou ver sofrer alguém, combinando com o prazer de sofrer. Que loucura é essa, pastor? Sim, esta é uma das consequências do pecado. De doido todo mundo tem um pouco. Por quê? Porque Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Mas o sadomasoquista, ele é alguém que ele tem um problema mental muito grande, porque ele, ao mesmo tempo que tem felicidade em ver os outros sofrendo, ele combina essa felicidade de ver os outros sofrendo, com ele sofrendo junto. Se Cristo permitir que a igreja passe pela grande tribulação, quem em última análise estará na grande tribulação também passando. Pensa. Pensa. Se nós somos o corpo e ele a cabeça, é só a cabeça que fica de fora e o corpo está na grande tribulação? Vamos lá! Se ele é o noivo, nós a noiva, e seremos com ele uma só carne. É muito estranho, né? Um noivo me arrebentar para depois me receber para o casamento. É uma coisa fantástica. E estranha. E terrível, Geraldo. Meu Cristo nunca foi e nunca será sadomasoquista. Creia nisso, Júlia. Se tem alguém que não gosta de ver os outros sofrendo, esse é meu Cristo. Quanto mais se os outros sofrendo for o próprio corpo dele. Acompanhe comigo os slides, porque só vai fazer sentido o 4º argumento
Se você acompanhar os slides comigo. Vamos juntinho? Todo mundo conhece a linha do tempo. Primeiro, Deus nos fala no Velho Testamento, Ele manda Cristo, e Cristo é definitivamente a palavra de Deus. E aí começa a era da igreja. A era da igreja vai terminar, e aí começa a era da grande o quê? Tribulação, para depois ocorrer o milênio. Quando a gente olha para a grande tribulação, a gente vê, irmãos, que não é um momento qualquer. São 7 anos, já estudamos isso, divididos em 2 metades de 3 anos e meio. E óbvio que grande tribulação tem o nome de grande tribulação, porque não é à toa. Ela é descrita como 3 momentos. Primeiro, abertura dos 7 selos. Você se lembra? Vamos juntinho? Primeiro selo. Vamos lá. Saída do anticristo. Cavaleiro branco. Segundo selo. O cavaleiro vermelho que vem para tirar a paz de toda a terra e promover morticínio enorme. Terceiro selo. O cavaleiro que acaba com a economia do mundo. E aí o homem trabalha para ter o mais pobre dos alimentos. Quarto selo. O cavaleiro chamado morte. E que traz na bagagem geral do sol o inferno. Para recolher quem ele está matando. Não é fantástico? Quinto selo. O selo daqueles que estão debaixo do trono, aguardando a ressurreição, porque morreram na grande tribulação, crendo no evangelho eterno que será pregado pelas 2 testemunhas e os 144 mil, Ruth. Sexto selo. A terra sendo toda abalada, e Ruth, olha o problema. A humanidade aí é que se toca que chegou a ira do Cordeiro, quando a ira do Cordeiro começou desde o primeiro selo. Desde o primeiro selo. Porque com a abertura do primeiro selo, Deus entrega a humanidade a todos os males possíveis, porque Ele deixa o anticristo sair para vencer, ser vitorioso. Agora, olha que interessante, quando a gente pensa que a coisa vai melhorar um pouquinho, aí vem o 7º selo. Adivinha o que é o 7º selo? São chamados 7 anjos para tocar 7 trombetas. E aí a coisa esquenta, por quê? Olha que interessante. Quando se abre o 7º selo, imediatamente, 7 trombetas são tocadas. Está vendo ali? E a primeira trombeta é uma delícia. A primeira trombeta, dá um zoom agora, por gentileza, na primeira trombeta, para que eu possa ler também junto com os irmãos. Vamos lá, Davizinho? O primeiro anjo que tocou sua trombeta, houve só saraiva e fogo misturado com sangue. Deve ser uma delícia esse momento, não é? E que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. E querem botar a gente na grande tribulação, Anne. Vamos lá, segunda trombeta. Dá um zoom. O segundo anjo tocou a segunda trombeta e foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. Você pode imaginar o problema que isso traz para a humanidade? Calma, que ainda tem a terceira trombeta. Calma, preocupa não. Essa é fantástica. O terceiro anjo toca a sua trombeta e cai do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome é absinto, e as águas, e essa terça parte se tornaram amargas. Olha que fantástico. Calma, ainda vem a quarta trombeta, preocupa não. Pode piorar. Veja comigo a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhe, e semelhantemente à noite. Já imaginou o cataclismo? Agora, o que é interessante é a quinta trombeta, porque a quinta trombeta
vem um anjo antes dizendo assim, ó, ai, ai, ai dos moradores da terra. Porque a quinta trombeta será terrível, a sexta pior ainda, e a sétima mais maligna. Pode passar o próximo slide, filho. Passa a quinta trombeta. Passa a sexta, vamos lá? Isso. Passa a sexta, isso. E aí, imediatamente, com a sétima trombeta, a gente conversa depois sobre a quinta e a sexta, preocupe-se não. Aí, imediatamente, com a sétima trombeta, pode passando, filho, por gentileza, isso. O sétimo selo abre as trombetas. A sétima trombeta tocada faz abrir o quê? Faz abrir imediatamente um grande compartimento no céu, e dele saem 7 anjos para tocar as 7 taças e derramar as 7 taças da ira de Deus. E o que é ruim, piora. O que estava estragado, se arrebenta. Pode voltar para mim, preparar o vídeo. O que estava horrível, vai para o espaço. E olha que eu só falei correndo de 4 trombetas. É que a quinta, irmãos, podia dar problemas no coração de pessoas em casa. A sexta, com certeza, criaria um infarto. E a sétima, não chegou o momento da gente falar. Agora presta atenção, olha que interessante. Os estudos de Apocalipse estão todos, trombeta a trombeta, te explicando os pequenos problemas que tem aqui. Agora, a grande questão é a seguinte: quer dizer que eu tenho um noivo, porque Cristo me chamar, e chamar a igreja de noiva não é comparação, não. É uma realidade. A Bíblia não diz que a igreja é como noiva. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. É diferente. É uma realidade espiritual, não é comparação. É realidade espiritual. Nós somos noiva do Cordeiro. Aí eu tenho um noivo que manda o seu espírito para me preparar para o casamento. E como lemos em Efésios, simplesmente o Espírito vai me limpando, o Espírito vai me retirando toda a mácula, mulga e absolutamente tudo que há de errado, para, antes do casamento, me dar um tratamento de choque, na base da pancadaria, via grande tribulação, e aí me arrebentar todo, para aí sim, Anne, está preparado para estar no céu? Que noivo é esse? Que relação conflituosa é essa? Está pedindo Maria da Penha. Porque vamos ser francos, quem bate antes vai bater depois. Estranho isso, né? Estranho acreditar que o Espírito Santo está me preparando para o pior momento do mundo, que é a ira do meu noivo, a ira do Cordeiro, para me arrebentar. Eu e Cristiano fizemos uma análise muito interessante deste argumento, quando estava preparando os professores para a escola bíblica dominical. É uma análise que dura exatamente 25 minutos. Nós vamos passar agora, porque eu preciso que você escute o que nós discutimos e que você aprenda agora o que é o argumento número 4. Então, quem está um pouquinho longe da TV, chega mais perto para ver, para ouvir, porque eu quero compartilhar isto aqui com você. Tá bom? Meu filho Josuá, por gentileza. Ok. Meus irmãos, a paz do Senhor, como sempre, estamos aqui na presença do Senhor e nós vamos trabalhar com a lição de o estudo 5, página 29. Página 29. E nós estamos pensando porque somos pré-tribulacionistas.
Há uma razão para isso. Ninguém sai do nada dizendo que é pré-tribulacionista, né? O texto é muito bonito. Somos pré-tribulacionistas, parte 3. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lindo texto, lindo texto. Nós hoje vamos trabalhar com o argumento número 4, o argumento número 5, que são muito profundos, tem muita coisa para falar, e, obviamente, na introdução, literalmente é só recordando aquilo que foi dado. Então, recomendação didática para você. Abre a aula, beija o aluno, dá um abraço, um cheiro, lê o texto áudio com ele, aí pede para algum aluno ler a introdução, que é só uma página, página 30, que recorda os 3 primeiros argumentos. Não vá reexplicar os 3 primeiros argumentos, porque senão não dá tempo. E aí você diz, irmãos, vamos agora para o 4º argumento. Meu querido pastor Cristiano, as palavras iniciais. A paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor Jesus, meu pastor. Mais uma vez, uma alegria, uma honra, um privilégio de estarmos aqui juntos nesse convite tão abençoado, né? De trabalharmos juntos nessa revista. É uma alegria tremenda. E estamos com vocês, né? Entrando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver agora, estando juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Eu quero só fazer uma observação aqui no texto áureo, porque às vezes a gente pode não compreender direito o que está escrito, quando fala assim, purificando a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Né? Fica parecendo que Jesus está apresentando a si mesmo, mas não é. Para apresentar a igreja para ele mesmo. Então, Jesus, ele mesmo, né, através do Espírito Santo, prepara a igreja para que a igreja seja apresentada para ele mesmo. Só isso, meu amado pastor, Bom, com relação ao texto áureo. Muito bom. Irmãos, o argumento 4º e 5º, esse é, assim, um chute nas costas de quem está pensando o contrário, né? De mesotribulacionistas, de pós-tribulacionistas, eles são 2 argumentos da pensada. Dá uma olhadinha na página 31. Argumento 4. Porque a gente crê que Jesus busca a gente, aqui, ó, conforme a figura da página 30, porque a gente crê antes da tribulação, né? E aí a gente se encontra com ele nos ares antes da grande tribulação. Bem, vamos lá. A palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. Em primeiro lugar, aqui não é comparação, a igreja é como, não. Chama a noiva. Exatamente. É enfático. O texto é muito direto, muito enfático. A igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Ponto final. Ponto final. A igreja é noiva. Né? A palavra, a palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. E crer que Cristo permitirá sua noiva passar pela grande tribulação, que é o pior momento de todo o tempo. Ele mesmo disse que não vai ter nada pior antes e depois. Aí ele chama a gente de noiva, deixa o Espírito Santo preparando para a gente passar pela grande tribulação. Chama a gente de noiva, adorna essa noiva toda, deixa ela bonita, bela, vistosa, para passar. Meu Deus, agora você está bem vestida, você está arrumada, você está adornada para passar pelo pior momento. Oh, não. Deve ser uma sensação fantástica, né? A noiva preparada. Porque o Espírito Santo sabe o que faz. Tá? Aí é o Espírito Santo que está trabalhando. O Espírito Santo sabe o que faz. Aí adorna todinha, veste todinha. Aí
inclusive, antecedendo a vinda, o Espírito Santo deve dar uma caprichada na noiva de Cristo, tipo no dia da noiva, uma caprichada para, ao invés de levar para o casamento, levar para a grande tribulação. Que delícia! Não, prepara a noiva para levar para a lama, vamos dizer assim, né? Para tomar um banho de lama. Levar uma surra. Não, você vai levar agora, você está arrumada, está adornada, agora você vai levar uma surra. E depois dessa surra, você vai tomar um banho de lama. E depois você vai levar mais outra surra. E aí você encontra com Cristo. É um Espírito Santo estranho esse, né? E um Jesus estranho. E um Jesus estranho, porque quem gosta de bater nos outros e tem prazer no sofrimento dos outros é um sadomasoquista. E, meus irmãos, acreditar que Jesus vai botar a gente na grande tribulação, depois de todo o trabalho do Espírito Santo, é chamá-lo de sadomasoquista. Dizer que Jesus é sadomasoquista, né? E aí, inclusive, tem, se alguém quiser observar na revista, na página 31, até fala o que é sadomasoquista. Mas é esse. É aquele que tem prazer no sofrimento alheio. E, às vezes, no prazer no próprio sofrimento, né? Mas que aquele sofrimento gera prazer. Misericórdia. Jesus nunca foi assim, né, meus amados? Jesus, a Bíblia fala, Paulo fala, que Jesus se entregou por amor à igreja. Então, meus amados, não, e Jesus, quando estava na face da terra, ele, ao ver o pobre, o necessitado, o arrebentado, o morto, ele chora, ele se compadece, ele se entristece. Aí ele vem dar a vida por mim. Depois de dar a vida por mim, ele diz o seguinte: olha, agora eu vou pedir que o Pai envie o Espírito para preparar você, porque você vai casar comigo. Enquanto isso, eu estou preparando moradas para você lá. Estou preparando moradas. João 14 é claro. É claro. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Aí, ponto. Se não fosse assim, se não tivesse, eu tinha dito. Vou preparar o lugar. Ponto. Então, tem morada, mas eu quero avisar, ó, eu vou preparar o lugar. É aquela visão do noivo judaico, da noiva, é como se fosse aquele momento que Maria estava com José, né, meu pastor? De desposamento. É o momento em que o rapaz diz, ó, vou casar com a sua filha, e vai para casa, vai preparar e tal, depois de determinado tempo, é que vem em busca. Aí vem em busca para colocá-la em desgraça. Isso, nem na concepção judaica isso acontecia, né, meu pastor? É muito nem na concepção judaica isso acontecia. E o noivo tem a satisfação de ter o melhor para a noiva dele. Né? Ele tem a satisfação de tirar o melhor que ele tem e entregar para a noiva. E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Segundo Apocalipse, capítulo 6, quem abre os selos e, portanto, diz, agora chegou o momento da grande tribulação, é o Cordeiro. Aí o Cordeiro, olha que coisa fantástica, ele abre os selos e, abrindo os selos, aí ele pega aquela quem ele amou e bota lá dentro na grande tribulação. É por isso que não se vê a igreja mencionada de Apocalipse exato 6 até o final. Até o 19. Até porque não tem a igreja, ele não tem como colocar ali a sua noiva. Quando o Cordeiro abre, sai o cavaleiro branco, que é o anticristo, o cavaleiro amarelo, que é a questão da fome, o cavaleiro vermelho, que é a morte, o cavaleiro negro, que é a fome, o amarelo é a questão da falta de comida e tudo. E tem as guerras, né? O cavaleiro que traz as guerras, o cavaleiro que traz a destruição governamental, depois o cavaleiro que traz a dificuldade financeira e econômica, né? E tudo isso no pior período, né? Que aí no caso são os selos sendo abertos,
E aí depois vem ainda coisas piores, vem as 7 trombetas, aí depois das 7 trombetas ainda vem os 7 cálices da ira, as 7 taças da ira. Tudo isso, né, que João traz a revelação do período da grande tribulação, que é de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19, e a gente não vê em nenhum momento mencionar a igreja. E é engraçado que Apocalipse começa, capítulo 1, 2 e 3, falando de igreja. Sim, e mandando cartas. E mandando carta à igreja. A igreja. De repente a igreja desaparece. Mas por que a igreja desaparece? Será que é coincidência? Não, não existe coincidência na obra de Deus. Não existe coincidência nos desígnios de Deus. Não existe coincidência. Como nós vimos na 70ª semana, quando entra a igreja e sai a dezena, o propósito com relação a Israel, a contagem das 70 semanas para. Né? Da mesma forma, agora, no texto de Apocalipse, menciona a igreja, capítulo 1, menciona a igreja, capítulo 2, menciona a igreja, capítulo 3. De repente, a igreja sai de cena. Na verdade, e entra a grande tribulação. Na verdade, a igreja é arrebatada no capítulo 4 e está com coroas, 24 anciões. São apresentados, né? Aí aqui são apresentados como 24 anciãos, nós vamos ver mais para frente. Né? Por que são 24 anciãos? Né? E por que a igreja é essa representação dos 24 anciãos? Mas a igreja sai, então ela deixa de ser igreja, ela passa a ser nos céus, ela passa a ter essa outra representatividade nos céus. E aí tem todo aquele momento gostoso com o Senhor nos céus. Né? Enquanto isso, aqui na terra, está tendo a grande tribulação. Mais uma vez, não é para a igreja, conforme a gente está vendo aqui, porque a igreja é a noiva. A noiva, e Jesus Cristo é o noivo, e Jesus Cristo não é sadomasoquista. Jesus Cristo não vai permitir a sua noiva passar pela grande tribulação. E tem uma questão aqui, irmãos. Tem uma questão aqui. Porque se Jesus mandou o Espírito Santo para literalmente nos adornar, nos limpar, para depois a gente ser arrebentado tudo, durante a grande tribulação, então aí chama a polícia, entendeu? Lei Maria da Penha em cima dele, porque se o ser humano não admite de maneira alguma que simplesmente eu humano, eu sendo mal, sendo pecador, sendo limitado, que faço leis desonestas, ninguém admite que se arrebente uma mulher que está em casa, uma mulher que é honesta, uma mulher que é amorosa, uma mulher que é mãe, e até a mulher que... Mais que diz, a lei ainda é muito clara, porque independente do que haja entre o casal, ou seja, haja uma discussão, haja uma discordância, levantar a mão para a mulher, né? Não é para levantar a mulher para a mão para a mulher, não. Vai preso. Vai bonito. Quer dizer, na compreensão humana, a esposa, a esposa, a mãe, a filha, merece a proteção, carinho. Aí eu tenho Deus que simplesmente me chama de sua noiva, prometeu me amar, está fazendo mansões, mas antes tem que me arrebentar toda aqui embaixo, no pior momento da humanidade, para depois eu ir para a casa dele. Lá engraçado, né? Que ele ainda envia o Espírito Santo para preparar a noiva, conforme o texto que nós vimos, né, no texto áureo, né, e para preparar, para adornar, para isso, para aquilo, preparando para ele mesmo, para Jesus. Ele de repente fala, não, só que é o seguinte, essa preparação também vai ter aqui uma pancada. Eu posso até não saber porque você está apanhando, mas você sabe. Você sabe. Você sabe sadomasoquismo. Meu Deus do céu, homem que é homem, trata bem, Jesus vai tratar mal sua igreja. Tá maluco? Tá maluco? Irmãos, meu Deus do céu.
É impossível acreditar exatamente nisso. Não, mas pastor, peraí. Mas de novo, pastor, mas a igreja foi perseguida, a igreja é perseguida, a igreja é isso. Gente, a gente passa hoje pela ira dos homens e de Satanás. A ira do Cordeiro, porque grande tribulação não é ira dos homens. Nem de Satanás. É a do Cordeiro. Eles ficam um pouquinho... De Deus e do Cordeiro. Eles ficam um pouquinho perdidos no início da grande tribulação. Por quê? Porque no início da grande tribulação eles não estão vendo muito bem, não estão entendendo muito bem. Mas aí abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, aí o quinto selo. No sexto selo, eles dizem, agora ninguém tem dúvida. É a ira do Cordeiro. É a ira do Cordeiro. Só que desde o primeiro já é a ira do Cordeiro. Já é a ira do Cordeiro. Aí o Cordeiro que me diz, calma, eu estou mandando o Espírito Santo para adornar vocês não têm nada a ver com essa história. Vocês têm a ver com uma outra história de amor. É história de delicadeza, é história de felicidade, é história de mesa preparada, de bodas, de felicidade. É essa a história. Filho? E aí, obviamente que eu e Cristiano fizemos. Ok, pode parar. Amados irmãos, é estranho, né? É estranho ter um futuro esposo que simplesmente deixa comigo o que ele tem de melhor no céu, que é o seu espírito, e que está me adornando para um futuro casamento, mas para eu estar perfeitamente adornada, eu tenho que apanhar. Eu tenho que ser arrebentada, eu tenho que passar pelo pior momento, que é inclusive ira dele. É ira do Cordeiro. Isso entra na sua cabeça? Muito menos na minha. O nosso esposo, ele nos ama. Ele deu sua vida por nós. Há maior amor do que esse. Eu sei perfeitamente que, inclusive para nós homens, é um pouco estranha essa história. Meu Deus, vou casar com Cristo, eu sou a noiva de Cristo, né? Mas escute, a questão do casamento significa nossa união eterna com Ele. Aqui já para colocar os pingos nos is. Depois que nós casarmos com Cristo, não vai ter lua de mel e relação sexual. Pode ficar tranquilo. No céu nós seremos como os anjos. Não haverá relação sexual. O casamento está no sentido de união eterna com Ele. E é muito estranho ter um esposo que antes do casamento já me bate. Inclusive irmãs que estão me ouvindo agora e jovens que estão me ouvindo. Está num relacionamento conflituoso com o teu futuro marido? Ele já levanta a mão para você, já te empurra, já te dá uns safanões? Sai desse homem o mais rápido possível, porque quem te bate antes, vai te bater depois. Mas pode ficar tranquila. Fique tranquila. Meu Cristo não me bota na grande tribulação, porque é momento de ira dele. Ira. E ele não tem motivo para estar irado com sua noiva. Ele tem motivo para estar irado para com seu povo e para com gentios que não o aceitaram. Mas a noiva dele, ele não tem motivo nenhum para estar irado. E outra coisa, quem bate antes, bate depois. Se eu acreditar que Jesus vai me fazer passar pela grande tribulação, para eu ser arrebentado antes, pode ficar tranquilo. Vem surra depois também. Pode ficar tranquilo. E não se assuste com argumento, não.
Não se assuste com o argumento. Mas pastor, a igreja não passa pelos momentos de dificuldade, de ira. Tanta gente morreu. Sim, mas os irmãos que morreram em razão da perseguição, da ira dos homens e de Satanás, morreram sorrindo. Vai ver como esse povo vai morrer na grande tribulação. Desespero. Aqui é outro momento, é ira. E ele já falou para mim, que como eu simplesmente o tive, neste momento em que estou vivendo, eu não passarei pelo dia da ira dele. Por quê? Porque eu fui fiel nas pequenas coisas. Ele tem grandes coisas para mim, que não são a grande tribulação. E eu acho muito interessante, eu quero que agora você pegue. Uma vez me perguntaram, mas pastor, o pai não bate no filho que ama? Sim. Eu como filho, eu sou corrigido pelo pai. Agora, a grande tribulação não é surra de pai em filho. É ira do cordeiro. E meu pai me repreende porque me ama. Grande tribulação não é ato de amor do meu pai, é ira derramada. Pegue por gentileza a revista e olha que lindo o que aqui está escrito. Eu quero compartilhar com você a página 31, por gentileza. Olha que interessante. Na página 31 nós temos o argumento número 4, que acabamos de ler. E aí vem o conceito de sadomasoquismo, e aí vem aonde quero ler com os irmãos. Que noivo teria prazer em ver sua noiva sofrer, senão um sadomasoquista? Em Efésios 5, 22 e 23, a igreja é revelada como a noiva de Cristo. Paulo ensina como um marido deve amar a sua esposa, e ele o faz olhando para Cristo e a igreja. Por amor, ele se entregou, visando purificar, santificar, apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, absolutamente irrepreensível. Daí enviar o Espírito. Marido e mulher são uma só carne. E no versículo 29, Paulo diz que, em regra, ninguém odeia seu próprio corpo, antes o alimenta, sustenta e protege. Você pode imaginar Cristo pegando seu próprio corpo e jogando na grande tribulação? Não há sentido. Nosso noivo não tem desvio de comportamento. Nosso noivo nos ama, e nos ama tanto que tomou sobre si todo o nosso sofrimento e dor na cruz. Nos alimenta, nos sustenta, e ao ter que retornar aos céus, nos enviou o Espírito Santo para não nos deixar sós. Que noivo deixa a sua noiva sozinha? Ele envia o grande companheiro, o grande protetor, para ninguém tocar na noiva dele. Para ninguém tocar. Aí ele pega a noiva e joga na grande tribulação. É muito estranho. Aí vem de novo, que tipo de noivo faria com que sua amada deliberadamente passasse pelo pior período já vivido na terra, a grande tribulação? Qualquer um, menos Cristo. O noivo estará unido à noiva de forma física e pessoal após o arrebatamento. A gente diz de forma física, porque nós teremos um corpo glorificado como o corpo dele, para viver ao lado dele o resto da vida, irmãos. Não é só espiritual, não, é físico também. Olha que coisa fantástica. Agora, aqui não significa que tem relações sexuais, porque nós não precisaremos mais de relações sexuais, porque o direito à alegria, felicidade, gozo, serão completamente diferentes, serão o que nunca vimos, o que nunca sentimos, o que nunca subiu à mente. E olha que interessante, continuando a ler, você já pensou nisso? A igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. A noiva de Cristo, o objeto do seu amor, os seus ramos, do qual ele é a videira verdadeira e a raiz, o edifício do qual ele é a base, a pedra angular. Reflita,
se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz. Amados, com todo respeito aos que pensam contrariamente, mas nós cremos que o nosso esposo já suportou toda a ira de Deus, para que possamos ter comunhão com o Pai. O Pai não está mais irado, o Pai nos vê nele, não havendo mais nenhuma necessidade de sermos punidos. É por isso que a gente morre e vive na esperança da ressurreição. No presente momento, estamos sendo lavados, limpos, adornados e preparados para o casamento. Assim, Maranata, ora vem, amado esposo. Não é lindo? Gente, não é lindo? Que justiça haveria por parte de Deus em simplesmente ter feito Cristo sofrer tudo, para depois arrebentar de novo a igreja? Ele é o justo juiz. Irmãos, vou lhe falar algo que pode parecer estranho. Até o momento da morte, ele não é pesadíssimo sobre o crente. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas e refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Olha que interessante. Ainda que eu passe pelo quê? Pelo vale da morte, da sombra da morte. O amor dele é tão grande que a morte não vem para a gente com a voracidade que ela vem no ímpio. No máximo o que temos perto da gente é a sombra da morte. Não teremos mal algum, porque tu estás o quê? Até quando a morte chega, nem ela tem poder absoluto sobre nós. O máximo é a sombra, porque Ele está conosco. Ele está conosco. O dia que o crente fecha os olhos e um segundo depois abre, se encontrando com seu Salvador, nem nesse momento ele está só. Aí Deus pega seu filho, arrebenta seu filho todinho, para depois botar seu filho de novo na grande tribulação, sendo arrebentado conosco. Irmãos, o que a gente passa aqui é um nada diante da grande tribulação. Se até nossos corpos forem arrebentados, isso é um nada diante do perigo e do problema, e da dificuldade, da dor que vai ser a grande tribulação. É um nada. E o nosso corpo está se estragando mesmo. Agora Deus é tão amoroso que Deus disse que é para cuidar, porque é o templo do Espírito dele, né? É para cuidar. Mas ele vai se desfazer. E um novo corpo eu e você teremos. Não tem como. Não tem como. Não tem como passar pela grande tribulação. Porque é meu noivo. E tal como o noivo judaico, ele foi preparar lugar para a gente morar com ele como igreja. E ele não deixou a noiva de qualquer jeito. Ele deixa a noiva com o que há de mais precioso nos céus. Tanto é que
quem blasfema contra o Pai e o Filho tem perdão, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí ele me deixa com o que há de mais precioso, ele me atrai com o que há de mais precioso, ele me salva com o que há de mais precioso, ele coloca em mim o que há de mais precioso para me fazer passar pela ira dele, porque ele ainda está irado comigo. Quem quer passar pela grande tribulação, que passe. Eu vou subir, junto com os irmãos, para as bodas do Cordeiro. Ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento em que estudamos a Tua Palavra e pensamos em mais um argumento, Senhor, porque são tantos, tivemos que escolher somente alguns, mas são tantos, 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 que provam o Teu amor, a Tua fidelidade. Mas, Senhor, nós temos que estar firmes contigo, firmes e constantes, sempre abundantes em Tua casa. Senhor, dá-nos essa alegria, dá-nos esta confiança, ajuda-nos, Senhor, a termos a certeza cada vez maior do Teu amor por nós, e aguardamos a Tua vinda, porque está mais perto do que nunca. Nós sentimos isso, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos contribuir. O argumento número 5 fica para domingo. Domingo é congresso dos homens, a grande festa será à noite, mas pastor Luiz disse que à tarde, 3 da tarde, mas pastor Luiz disse que 9 da manhã, escola dominical normal. E aí, a gente continua estudando, domingo pela manhã. Vamos adorar o Senhor?